Olá, eu sou a professora Jéssica e hoje eu vim apresentar uma pesquisa que eu e a professora doutora Valéria desenvolvemos ao longo desse ano, que é sobre a influência da ideologia midiática nos debates políticos educacionais. E para pensar um pouco sobre essa pesquisa, nós tivemos algumas perguntas iniciais. Qual é o papel da mídia com relação à compreensão do conceito de poder? A percepção do conceito de democracia, a construção do cidadão e as decisões educacionais. Para refletir essas perguntas iniciais, nós desenvolvemos a interpretação de grandes jornais ou revistas online que trabalharam com esse tema nos últimos 5 anos, com discussões relacionadas à retirada da sociologia e da filosofia da matriz curricular do ensino médio. Para buscar a compreensão de tudo isso, nós temos que compreender a mudança e a transição da era da comunicação no nosso mundo, né? Na evolução mundial sobre esse tema. A transição da era da comunicação ela se iniciou no século XIX. Nesse período nós tivemos a expansão dos jornais, o surgimento do telégrafo e do telefone. Mas isso só veio a ser implementado essa era no século XX, com a adoção do filme, o surgimento da rádio, da televisão, de forma mais acessível a um número maior de pessoas dentro, desses novos mecanismos de comunicação do século XX. Mas com o surgimento desses novos caminhos, desses novos veículos de comunicação, nós tivemos diferentes discursos e novas ideologias das massas para começar a manipular a população. Então, é nítido que um maior número de indivíduos nesse período começou a ter em suas mãos o que nós chamamos de poder, de expandir os seus posicionamentos e as suas crenças, que era aquilo que eles acreditavam naquele período, acreditar em algo e expandir isso. Estava crescendo o número de pessoas que tinham acesso e eram alienadas a essas verdades propagadas no início do século XX. Com esse novo espaço e essa liberdade de expressão e comunicação, começamos a ter no século XX um novo momento de debate sobre a democracia. E não é difícil a gente perceber a dificuldade da população ser representada nos meios políticos. E a democracia tem isso como proposta. Porém, mesmo ampliando esse espaço democrático, essas políticas democráticas crescendo no mundo, ainda havia e ainda existe uma desigualdade muito grande de representatividade em prol, para a população mundial dentro desse espaço democrático que vem sendo construído. A mídia, como já vimos, sempre teve como objetivo manipular os pensamentos e as ações, e elas estão a serviço de uma classe dominante, de um número pequeno de pessoas que é conhecida como a elite midiática. Com o advento da internet, as notícias começaram a circular de maneira muito mais rápida e as pessoas começaram a ter acesso às notícias de maneira imediata, Porém, as matérias elas são escritas e idealizadas para defender essa elite dominante dos países, E são publicadas de acordo com os seus interesses e as suas verdades. Basicamente, a mídia ela monta o seu palco, expõe a sua história, a população ela basicamente aplaude e muitas vezes, basicamente encerra-se essa encenação, as cortinas se fecham e toda a verdade ela fica encoberta e a população não tem acesso. Então, diante de todo esse controle midiático, dessa ideologia dominante perante as populações, a gente consegue perceber o poder da ideologia brasileira, da mídia brasileira, com relação às decisões ligadas à educação e seus componentes curriculares foram bastante intensas, principalmente a partir do ano de 2016, pois neste ano nós tivemos fortes mudanças políticas e com isso surgiram novas propostas para a educação brasileira, que no atual momento ela é vista como falida quando olhamos para a qualidade do ensino.
Diante desse cenário educacional atual, o governo federal começou a trazer novas propostas da educação básica, dentre elas a retirada da disciplina de Sociologia e de Filosofia da matriz curricular do ensino médio, para que tivesse mais espaço para as disciplinas que realmente importam e são as mais importantes, que é português e matemática. E essas notícias foram defendidas e vinculadas, né, aí expandidas pelo G1, pelo Estadão, pela Folha, que são jornais online e também alguns deles físicos, que têm acesso ao número grande da população brasileira e que defendiam que realmente a sociologia e a filosofia deveriam receber menos investimentos para abrir espaço para português e matemática, porque a formação de um jovem depende basicamente de uma formação de qualidade em português e matemática e que a criticidade ela não faz parte dessa formação dos nossos adolescentes. E aí a gente tem que parar para pensar até quando essa mídia vai manipular a nossa população.